O Jornal da Record conta agora uma história pouco conhecida do golpe militar. A de um dos maiores empresários brasileiros que perdeu tudo porque foi contra a ditadura. Venha conosco para uma viagem no tempo. Tempo em que este grão fazia fortunas. Fonte de poder quando o Brasil ainda tinha um pé no campo. Os barões do café controlavam imensas extensões de terra. Geravam riqueza exportando o chamado ouro negro para terras distantes. Acumulavam dólares. Alguns esbanjavam construindo casarões, mas outros sonhavam mais alto. Mário Wallace Simonsen estava entre eles. Um capitalista avançado, completamente diferente do ambiente empresarial do Brasil da década de 60. Queria vender o café brasileiro já torrado e moído nos grandes mercados do mundo, quem sabe até na União Soviética e na China comunista. O golpe de 64 foi dado com o apoio de grandes empresários do Brasil e dos Estados Unidos. Eles financiaram a propaganda contra o presidente João Goulart e mais tarde alguns até pagaram pela tortura. Mas nem todos os empresários aceitaram isso. Dentre os que defenderam a Constituição estava Mário Wallace Simonsen. Ele não aceita que seja uma revolução, é golpe. Com o dinheiro do café, Mário voou mais alto. Houve um tempo, faz meio século, que andar de avião no Brasil era coisa só de gente rica. Mário Wallace Simonsen inventou uma empresa que era a imagem do luxo, a Paner do Brasil. Ele tinha um monopólio das linhas para a Europa. Esse gigante aqui, o Constellation, voava até para Beirute, no Líbano. Naquele tempo se dizia que todo o país queria alcançar o mundo nas asas da Paner. Na verdade, Simonsen criou a Paner para levar passageiros, além do café brasileiro, até o velho continente. A maior das maravilhas foi voando sobre o mundo nas asas da Paner. Boa noite. Carro vai andar com gasolina de carvão. O desejo de modernizar o Brasil fez o empresário investir em outro ramo. Ele financiou a primeira emissora de TV do país que funcionou em rede. Artistas famosos fizeram carreira lá. Depois que os militares assumiram o poder, o império de Mário Wallace Simonsen, de repente, veio abaixo. Agosto de 1963. Estou certo de estar contribuindo para a maior aproximação dos nossos povos, que podem e devem ser bons amigos. Tudo começou quando o vice-presidente João Goulart estava na China comunista. E Jânio Quadros renunciou à presidência. O empresário ajudou Jango a voltar ao Brasil para assumir o poder. Com isso, entrou na lista negra dos militares que eram contra a posse de Jango. Isso ficou definitivamente marcado com os militares. Quando veio o golpe de 64, a vingança foi feroz. Primeiro, Mário foi impedido de exportar café. Menos de um ano depois, a ditadura cassou o direito de voar da Paner e enterrou a companhia. Tem 3, 4 voos, acho que Roma, Lisboa, Paris, no aeroporto Galeão, que era o principal aeroporto do país, prontos para partirem para a Europa. Sai a canetada, descem os passageiros e as bagagens e embarcam nos aviões da Varig, que toma conta de todas as linhas internacionais do país. Do Império só sobrou um banco, que Mário passou para o nome do irmão. Isso permitiu que a Excelsior continuasse no ar, com a ousadia de chamar de golpe, em seu telejornal, o que os militares chamavam de revolução. Aos poucos, a emissora foi fazendo água. Em 1970, devendo rios de dinheiro, tentou um acordo com o então ditador Emílio Garrastazu Médici. Na Excelsior, ele fechou por decreto, foi isso mesmo? É. Aí mandou, e aí veio um funcionário do governo para tirar a válvula da Excelsior e tirar ela do ar. Mário Wallace Simonsen foi embora do Brasil logo depois do golpe. Morreu em Paris, aos 56 anos de idade,
um mês depois do fechamento da Paner. A história do empresário que foi aniquilado pela ditadura foi contada na Comissão Nacional da Verdade. A filha dele testemunhou, emocionada. Meu pai sempre me dizia assim, que a verdade é como um sol, que por mais que as nuvens possam cobri-la, um dia ela vai aparecer. Ele me falou que eu tinha que amar o Brasil, porque os homens passam e o Brasil fica.